Pois é, estamos aqui dando uma fugidinha no bairro, passando em frente à Casa Loma, que é um museu fantástico, mas tudo fechado, vazio, quase ninguém praticamente. A primavera aqui está, como sempre, fria. Completamos ontem 211 dias de frio, um recorde. O maior recorde nos 25 últimos anos. O recorde anterior era 210, muda muito. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Magdalena e a sua história fantástica. Tá ventando muito, até já. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós aqui estamos indo nessa confusão toda. Vamos começar daqui a pouco a falar sobre Maria de Magdalena. Nós mudamos de assunto, porque o assunto do momento é muito complicado para continuar falando por aqui. Existem muitas notícias desencontradas, muito fake news. O YouTube e o Facebook estão controlando muito sobre esse assunto, então não existe grandes novidades. As que eu sei são as mesmas que vocês, porque a imprensa é igual em todo mundo. Por aqui, nós vamos vivendo dentro das restrições, poucas saídas a não ser as necessárias, e aguardando os novos acontecimentos. O que eu tinha que falar sobre essa história toda eu falei no vídeo anterior, nos 2 vídeos anteriores. Hoje nós vamos começar a falar sobre Maria de Magdalena, essa mulher maravilhosa, fantástica, que foi redescoberta de uns anos para cá. Eu vou começar a bater um papo sobre o evangelho dela e uma análise sobre o que ela falou, e sobre como toda essa história se desenvolveu. E quem quiser saber mais um pouquinho sobre Maria de Magdalena tem que ir lá ver nos meus vídeos anteriores. Eu gravei, agora são 66 vídeos, o vídeo número 28, que é Magdalena, a Primeira Dama. Lá eu conto uma história de como a Maria de Magdalena veio influenciar na história da própria França, da Inglaterra, da Holanda, dos Cavaleiros Templários, a história do Dan Brown, toda aquela confusão que houve em cima do Dan Brown. Tudo isso por causa da chegada de Magdalena ao sul da França, logo depois da queda de Jerusalém. Vamos conversar hoje sobre o Evangelho, com a participação especial de Magdalena, minha esposa. E por uma incrível consciência, meu nome é José de Arimateia e o dela, Magdalena Evelyn Schwesler. E segundo as lendas, José de Arimateia e Magdalena chegaram ao litoral da França, logo depois do ano 70, depois de Cristo, com Marta, José de Arimateia, uma equipe, e cada versão vai contar uma história, mas isso aí também já é uma outra história. Então, coincidências e histórias dentro de história. Até já, vamos começar a bater um papinho sobre Magdalena, a Primeira Dama. O Evangelho de Madalena. Todas as espécies, todas as formações, todas as criaturas estão unidas. Elas dependem umas das outras e se separarão novamente em sua própria origem. Pois a essência da matéria somente se separará de novo em sua própria essência. Quem tem ouvidos, que ouça. E Pedro então lhe disse: já que nos explicaste tudo, dize-nos isso também, o que é o pecado do mundo? Jesus disse: não há pecado, sois vós que os criastes, quando fazeis coisas da mesma espécie que o adultério, que é chamado pecado. Por isso Deus Pai veio para o meio de vós, para a essência de cada espécie, para conduzi-la à sua origem. Pois adoeceis e morrereis. Aquele que compreende minhas palavras, que as coloca em prática. A matéria produziu uma paixão sem igual, que os originou de algo contrário à natureza divina. A partir daí, todo o corpo se desequilibra. Essa é a razão porque vos digo, tende coragem, e se estiverdes desanimados, procurais forças das diferentes manifestações da natureza. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando o Filho de Deus assim falou, saudou a todos dizendo: a paz esteja convosco. Recebei minha paz. Tomai cuidado para que ninguém vos afaste do caminho, dizendo:
por aqui ou por ali, pois o Filho do Homem está dentro de vós. Segui-o. Quem o procurar, o encontrará. Prossegui agora, então, pregai o evangelho do reino. Não estabeleçais outras regras além das que vos mostrei, e não instituais como legislador, senão sereis cerceados por ela. Após dizer tudo isso, partiu. Mas eles estavam profundamente tristes e falavam: como vamos pregar aos gentios o evangelho do reino do Filho do Homem? Se eles não o pouparam, vão poupar a nós? Irmãos, não vos lamenteis, nem sofrais, nem hesiteis, pois sua graça estará inteiramente convosco e vos protegerá. Antes, louvemos sua grandeza, pois ele vos preparou e vos fez homens. E Pedro disse a Maria: Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais que qualquer outra mulher. Conta-nos as palavras do Salvador, as de que te lembras, aquelas que só tu sabes e nós nem ouvimos. Esclarecei a vós o que está oculto. Eu tive então uma visão do Senhor e contei a ele: Mestre, hoje apareceste-me em visão. E ele respondeu e me disse: Bem-aventurada sejas, pois não fraquejaste ao me ver. Pois onde está a mente, há um tesouro. Eu lhe disse: Mestre, aquele que tem uma visão vê com a alma ou com o espírito? Jesus respondeu e disse: Não vê nem com a alma nem com o espírito, mas com a consciência que está entre ambos. Assim é que tem a visão. E o desejo disse à alma: Não te vi descer, mas agora te vejo subir. Por que falas mentira, já que pertences a mim? A alma respondeu e disse: Eu te vi. Não me viste, nem me reconheceste. Usaste-me como acessório e não me reconheceste. Pois, depois de dizer isso, a alma foi embora, exultante de alegria. De novo alcançou a terceira potência, chamada ignorância. A potência inquiriu a alma, dizendo: Onde vais? Estás aprisionada à maldade. Estás aprisionada. Não julgueis. E a alma disse: Por que me julgaste, apesar de eu não haver julgado? Eu estava aprisionada, no entanto, não aprisionei. Não fui reconhecida que o todo se está desfazendo, tanto as coisas terrenas como as celestiais. Quando a alma venceu a terceira potência, subiu e viu a quarta potência e assumiu 7 formas. A primeira forma, trevas. A segunda, desejo. A terceira, ignorância. A quarta é a comoção da morte. A quinta é o reino da carne. A sexta é a vã sabedoria da carne. A sétima, a sabedoria irada. Essas são as 7 potências da ira. Elas perguntaram à alma: De onde vens, devoradores de homens? Ou onde vais, conquistadora do espaço? A alma respondeu dizendo: O que me subjugava foi eliminado, e o que me fazia voltar foi derrotado, e meu desejo foi consumido, e a ignorância morreu. No mundo fui libertada do outro mundo. Um tipo fui libertada de um tipo celestial, e também dos grilhões do esquecimento que são transitórios. Daqui em diante alcançarei em silêncio o final do tempo propício do reino eterno. Bom, depois de ter dito isso, Maria Madalena se calou, pois até aqui o Salvador lhe tinha falado. Mas André respondeu e disse aos irmãos: Dizei o que tendes para dizer sobre o que ela falou. Eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isso, pois esses ensinamentos carregam ideias estranhas. E Pedro respondeu:
e falou sobre as mesmas coisas. Ela o inquiriu sobre o Salvador. Será que ela realmente conversou com ele em particular, com uma mulher, e não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião e ouvirmos a ela? Ele a preferiu a nós? Então, Maria de Madalena se lamentou e disse a Pedro: Pedro, meu irmão, o que estás pensando? Achas que inventei tudo isso no meu coração ou que estou mentindo sobre o Salvador? Então Levi respondeu a Pedro: Pedro, sempre fostes exaltado e agora te vejo competindo com uma mulher como adversário. Mas se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece bem, daí a ter amado mais do que a nós. É antes o caso de nós nos envergonharmos e assumirmos o homem perfeito e nos separaremos, como ele nos mandou, e vamos anunciar o Evangelho, não criando nenhuma regra ou lei além daquelas que o Salvador nos legou. Depois que Levi disse essas palavras, eles começaram a sair e a caminho para anunciar o Evangelho, que significa as boas novas. Pois bem, todos esses comentários que nós estamos fazendo e a leitura que eu estou fazendo para vocês sobre Magdalena é baseado em alguns livros. São centenas de livros sobre ela. Magdalena é super bem retratada pelos artistas. Durante séculos ela foi a mais retratada de todas as histórias cristãs, mais do que Maria, a mãe de Cristo. Ela tem mais igrejas na França, no sul da França, na Inglaterra, do que Maria, ou qualquer outra igreja. Um dos livros que eu me baseei é esse aqui, Mary Magdalene, Bride in Exile. Aqui, vocês podem ver. Né? O outro é The Gospel of Mary Magdalene, é o Evangelho de Magdalena. Existem várias versões, vários escritores. Esse é de Jean-Yves Leloup, né? O outro é de Margaret Starbird. E também o mais interessante deles todos é o que eu vou fazer a leitura para vocês agora no início, é de uma escritora chamada Megan Watterson. E ela descobriu o Evangelho de Magdalena, fez um livro incrível sobre o Evangelho, um trabalho fantástico de interpretação, que é o que eu vou usar, que eu achei a melhor interpretação até agora. Existem centenas. Vocês vão ver a versão religiosa, a versão gnóstica, que é a mais importante para mim. Gnosticismo, não vou explicar para vocês o que é mais na frente, no decorrer do vídeo, desse e de outros, porque isso será uma série. Não tem como eu falar sobre Magdalena e o Evangelho de Magdalena num vídeo só, ficaria muito extenso. Então eu vou começar com o livro da Megan Watterson, que chama-se Mary Magdalene Revealed, a Maria Madalena Revelada. Irmã, sabemos que o Salvador a amava mais do que outras mulheres. Diga-nos as palavras do Salvador que você se lembra, as coisas que você sabe que não sabemos porque não as ouvimos. E Maria respondeu: vou ensiná-los sobre o que está escondido, sobre o que está oculto. Pois é, o Evangelho de Madalena começou com a falta de páginas. Essas são as páginas que nós não vamos poder encontrar tão cedo, se é que não foram todas destruídas. Essa é a sabedoria, a voz de Cristo do coração de uma mulher que foi arrancada, provavelmente destruída antes do enterro do restante do Evangelho. Porque eles enterraram vários livros, os gnósticos e outros grupos religiosos, para que não fossem destruídos pela igreja vigente, que era a Igreja Católica Romana, cuja ordem era destruir tudo que não fosse aprovado por eles, como os 4 evangelhos que eles dizem que são sinóticos, né? Que foram estabelecidos no Concílio de Nicéia. Depois daquilo, todos os outros foram destruídos. A ordem era destruir e queimar tudo. E alguns eles devem ter guardado, evidente, né? E o Evangelho de Magdalena ressurge em 1945, quando foram descobertos os manuscritos e toda aquela documentação que foi contada em Nag Hammadi, lá no Egito. Então havia algo muito incendiário nas primeiras 6 páginas que o Evangelho dela foi cortado do Evangelho. Começa na página 7. Então, alguma coisa muito complicada, muito ameaçadora tinha nessas primeiras páginas, porque nas 3 achados arqueológicos faltam as mesmas páginas. Quer dizer, foi cortado mesmo. Então, algo também, segundo a Megan,
essa escritora que eu falei para você, eu estou analisando o livro dela, ela diz que havia algo poético nisso, já que, segundo o Evangelho de Maria Magdalena, 7 são os números de estágios pelos quais precisamos passar, ou poderes que precisamos enfrentar dentro de nós mesmos. Então é isso para alcançar uma clareza ou singularidade de coração que nos permite ver além do ego de Deus. Ela fala sobre nossas próprias pequenas vidas, porque o mais real, o duradouro e infinito está dentro de nós. Era o grande mistério que Maria de Magdalena mostra, que Deus está dentro de nós. Vamos chegar lá. Das 3 cópias do Evangelho de Maria que foram recuperadas, 2 em grego e uma em copta. Copta era a língua falada, ainda é, até hoje, falada no Egito. A igreja cristã no Egito chama-se Igreja Copta, que ela segurou muitos dos livros e documentos que nós chamamos do cristianismo primitivo, foram graças à Igreja Copta lá no Egito. Então, todas as 3 versões do seu Evangelho faltam esse começo. E também 4 páginas no meio. E são essas 4 páginas que provavelmente teriam a resposta para o que Megan acredita ser uma das perguntas mais importantes que nós poderíamos conhecer. É quando Maria pergunta a Cristo: e agora? Então, agora, Senhor, alguém que vê uma visão a ver com a alma ou com o espírito? E aí, tudo que temos de sua resposta é esse começo provocativo, porém enigmático. O Salvador respondeu: a pessoa não vê com a alma ou com o espírito, antes com a mente que existe entre os dois. Vê, a visão é isso, que é a mente. Aqui, quando ele fala em mente, quando ela fala em mente, não é o conceito, ele, né? Não é o conceito moderno dualista da mente, né? Nós pensamos e tal. Não. É uma mente desprovida de corpo. É uma palavra difícil de traduzir do grego. Na verdade, ela em grego, nous, significa o olho do coração, né? Em inglês seria know, conhecimento. É coincidência, né? É a visão, a percepção da alma. Então, qualquer coisa, quando nós vemos, qualquer coisa que nós vemos que muda com o nosso olhar, né? Então nós vemos lá dentro da alma, ela quis dizer. E é por isso que talvez a resposta para essa brilhante pergunta tenha sido arrancada do Evangelho em primeiro lugar. Isso porque senão ela teria nos revelado e perceberíamos, né, que o divino está diretamente dentro de cada um de nós. E não numa igreja construída de pedra, templo, essas coisas, em ídolos, etc. Pois é, então como nós vimos aí, foi em 1945, na região de Nag Hammadi, no Alto Egito, nome do lugarejo, onde foram encontrados lá na língua copta os evangelhos de Tomé e de Maria Madalena, entre outros, vários outros documentos que foram achados, né, na biblioteca de Nag Hammadi. E o de Maria Magdalena, como nós comentamos, o texto está bem fragmentado, e a presença de tantos textos fragmentados pode ser atribuído, além de outros fatores, como comentei com vocês ainda agora, a decretos e recomendações papais, né, solicitando o não uso desses textos pelos cristãos. É conhecido o decreto do Papa Gelasiano, Papa Gelasiano, ele faleceu no ano de 496, que tem uma lista ali de 60 livros apócrifos do Segundo Testamento, no quais os cristãos deveriam evitar. É tudo por decreto, não tem nenhuma deidade, alguma coisa divina, um anjo dizendo não, colocando. Nunca existe. Isso é invenção. É um cidadão, um ser humano comum, que decreta e decide o destino de milhões de pessoas. Todos esses concílios não é nada mais nada menos que uma Câmara de Deputados eclesiástica, né? Tem todo tipo de pessoa. Eles decidem o que você vai acreditar ou não. Isso nós vamos continuar a falar no decorrer dos vídeos, né? Então, muitos desses livros apócrifos foram para a fogueira. Então, daí a importância de se encontrar um livro como o de Maria Magdalena, como eu falei antes, foram encontradas mais de uma cópia. Foi guardado e conservado por 2000 anos, quase. Então nós vemos aí a importância das mulheres no início do cristianismo. Entre elas nós temos Maria de Magdalena, a Maria Mãe de Jesus, Tecla, que quase ninguém fala, Verônica, né? Nos evangelhos apócrifos sobre Maria, Mãe de Jesus, nós encontramos uma mulher diferente do que aparece nos evangelhos canônicos, que são os oficiais que a igreja nos obrigou a ler, né? Em Atos dos Apóstolos, ela é aquela mulher subserviente que está junto aos apóstolos, mas não tem liderança alguma.
Nos livros apócrifos, ela aparece como uma mulher que discute de igual para igual com os apóstolos e tem uma liderança entre eles. Tecla é outra mulher que, da mesma forma, era companheira de Paulo na evangelização. Tem o evangelho de Tecla, ele foi suprimido. A história é incrível. É claro que nós tínhamos que filtrar muita porcaria que veio junto com esses livros, que todo mundo, cada um escrevia o que queria. Mas é questão de usar o bom senso e ver aquilo que a igreja cortou, se realmente era ruim ou não. Na maioria das vezes, não. Né? A Tecla batizava, etc. Mas logo no início da história do cristianismo, a voz dela foi silenciada. Tertuliano, né, um dos pais da igreja que lutou contra o movimento das mulheres cristãs, isso lá no ano de 200 da Era Comum, depois de Cristo, ele escreveu o seguinte: que elas se calem e que questionem em casa os seus maridos. Você vê como é que é a história, né? Foi até pouco tempo. Eu ainda peguei essa fase machista. A Constituição brasileira não autorizava a esposa a viajar sem autorização do marido. Né? Então quem é essa mulher que nós estamos comentando aqui, Maria de Magdalena? Pois bem, então a interpretação que ficou mais no inconsciente coletivo foi a da prostituta, a Madalena arrependida. Isso também foi decreto papal, né? A mulher que ungiu Jesus, a mulher que testemunhou a sua ressurreição, a que esteve com ele até o final, né? Maria Magdalena era prostituta? É claro que não, né? E como seria bom desaprender isso, né? Eu já citei isso lá no outro vídeo que eu falei sobre Magdalena, já conversei com vocês, tem que ir lá assistir para ver essa sequência, né? Vamos ver como é bonito descobrir essa nova história. E é isso que está acontecendo de um modo geral pelo mundo inteiro. A Maria de Magdalena tem sido redescoberta, né? Eles não puderam esconder por mais tempo. Ela tem aparecido como uma grande líder, como uma grande mulher, a discípula de Jesus, a líder entre os primeiros cristãos e, por que não, a apóstola, a mulher que Jesus tanto amou, a primeira apóstola, a primeira dama. Nós vamos continuar essa série de vídeos, que, como eu comentei, não dá para fazer tudo no vídeo só, fica muito extenso, complicado de edição e etc. Vamos continuar essa série sobre Maria de Magdalena até chegar na influência nos reinos em que ela provocou uma grande influência na formação dos primeiros reinos europeus, entre os cavaleiros templários, entre os cruzados, etc. Tem muita história pela frente. Até já!